Livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. O contexto aqui é os 10 mandamentos, dado por Deus a Moisés, que diz ao povo. Nós vamos ler apenas o primeiro mandamento, que está no versículo 3. Começando do versículo 1, o texto diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, tema de hoje da nossa série Ídolos do Coração é combatendo a idolatria. A gente já falou aqui o que é idolatria, que é a substituição do Deus verdadeiro por um Deus menor. A gente falou aqui sobre os efeitos da idolatria, o que ela causa. E a gente falou também que muitas das vezes nós somos idólatras e não percebemos, porque a idolatria nos torna como um ser de barro, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que praticam idolatria. Salmo 115, versículo 8. Nesta mensagem de hoje, eu quero trazer para vocês que combater o pecado da idolatria nunca foi fácil. É difícil, porque ninguém quer deixar o seu pecado de estimação. Ninguém quer abandonar os seus deuses. Muitas vezes achamos que apenas as pessoas lá fora idolatram. E até aqui eu tenho mostrado e se tornou claro para os irmãos que a gente também pode se tornar um idólatra. Quando a gente adora mais ao dinheiro do que a Deus, quando a gente coloca pessoas em primeiro lugar, que não seja Deus, isso tudo é idolatria. Jesus ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando você coloca no lugar de Deus qualquer outra coisa, isso é idolatria. Como combater isso? Como enfrentar esse pecado terrível e astuto que muitas vezes a gente está cometendo, mas nem percebe? Lutar contra a idolatria não é uma tarefa fácil, como muitos pensam, mas é possível. A batalha contra a idolatria, meus irmãos, assim como discernir a idolatria, envolve algo que fazemos e algo que Deus também faz. Então, a primeira coisa que você precisa entender para combater aquilo que te afasta de Deus é saber o seguinte: que Deus exige que você faça algo por você mesmo, mas que também Deus ele faz algo por nós. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Somos apenas soldados. E o general é Cristo. Afinal, no Antigo Testamento, ele é conhecido também como o Senhor dos Exércitos. Onde nessa batalha contra o pecado, ele é quem dá as ordens e nós obedecemos. Então, entenda que o combate da idolatria é uma guerra. Estamos lidando com uma guerra interior e também exterior, onde Cristo é o nosso general, que vai ter coisas que dependem dele fazer por nós para vencermos a batalha, mas há coisas que nós precisamos fazer. Sabendo disso, o que Deus requer de nós? Em primeiro lugar, Deus quer que sejamos verdadeiros cristãos. Estamos vivendo dias, irmãos, difíceis, onde o evangelho está sendo moldado para atender as minorias, para atender aquelas pessoas que não querem compromisso verdadeiro com Cristo.
Estão querendo mudar a Bíblia para trazer a palavra de Deus ao seu coração de forma que você não mude. E isso é impossível, porque a palavra de Deus é espada. Então, onde ela entrar, ela vai cortar, ela vai ferir. Mas o problema é que as pessoas não querem ser feridas pela palavra. Elas querem ser, ali massageada. Então muitas coisas têm mudado e há muitos crentes hoje que não são crentes, não estão agindo como cristãos. Observe o que o apóstolo Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele diz que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Nós somos chamados para não viver para nós mesmos. Mas nós somos chamados para quê? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos chamados como cristãos para viver para Cristo. E viver para Cristo consiste em abandonar, deixar todo o pecado que te afasta de Deus. Tudo aquilo que você transformou como um Deus, que você não quer desapegar, aquilo que você ama mais do que a Deus, Deus está dizendo, abandone, deixe, porque vocês agora são verdadeiros cristãos que morreram para si mesmos e, portanto, devem viver uma nova vida com Cristo. Mas o evangelho de hoje está sendo pregado totalmente diferente por muitos ditos pastores e pregadores de um evangelho que eles criaram a sua própria imagem e semelhança, mas não a imagem e semelhança de Deus, da Bíblia. Por isso, meus irmãos, somos chamados a viver uma nova vida. Paulo também, na sua segunda carta aos Coríntios, no versículo 17, ele vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ser um verdadeiro cristão consiste em andar por caminhos novos, em ter novas amizades, em ter um novo linguajar. Se você mentia, não pode mentir mais. Em andar com gente que glorifica a Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos, como cristãos verdadeiros, chamados a andar com uma nova vida, onde as coisas velhas já passaram e vivem uma santificação mentirosa, falsa. Vivem uma vida distante de Deus. Em segundo lugar, para combater a idolatria, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Pois nele há revelação e poder. Jesus disse quando estava subindo aos céus para os apóstolos, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Então veja que o Espírito Santo em nós nos traz poder. Poder para quê? A palavra poder do grego ali, do original, é dínamos. A mesma palavra da raiz, onde vem dinamite. O que é uma dinamite? É uma bomba. Vocês vão receber poder. O Espírito Santo é este poder que causa explosão, que transforma, que muda a vida. O que você era, agora você é um novo crente porque você tem o Espírito Santo. Esse poder tanto te transforma, como te dá poder para que outras pessoas sejam transformadas. É preciso ser cheio do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo, na sua carta em Efésios capítulo 5, verso 18, diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo é buscar das coisas do Espírito. É viver uma vida prostrada ao Senhor, onde temos como prioridade uma intimidade com o Espírito Santo de ser cheio até transbordar. Precisamos, irmãos, do Espírito Santo, porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele tem esse poder de fazer isso. Só Ele pode transformar o interior do homem e ir nas profundezas do coração, mudando tudo o que precisa ser mudado. Paulo também diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo é como aquela máquina, né, que faz ali a ressonância. Você entra ali e ela vê tudo. Se tiver algum tumor, alguma célula ali que esteja à mostra cancerígena, ela vai detectar. O Espírito Santo, ele faz essa ressonância em nosso coração e em nossa mente, irmãos, detectando tudo o que precisa ser mudado, tirando tudo o que não agrada. Por isso você precisa do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é primordial para que lutemos contra a idolatria, contra o pecado que nos afasta de Deus e que nos mata. Em terceiro lugar, você não pode viver uma vida sem a meditação da palavra, a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Paulo diz em Efésios 6,16 que ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada. A espada serve para quê, irmãos? Para atacar e para se defender. A espada, ela corta, ela fere. A palavra de Deus tem essa função de ferir, mas ela fere e cura. A palavra de Deus fere e cura. Ela é quem faz tudo o que precisa ser feito em nosso coração. Por isso, nós não podemos viver sem a meditação da palavra. Eu acho interessante o Salmo 1. O Salmo 1 diz que bem-aventurado, feliz é aquele que medita na palavra dia e noite, noite e dia. Veja que o Salmo, ele não diz que feliz é aquele que lê, porque ler é diferente de meditar. Ler, você lê um jornal, você lê uma revista, uma notícia, mas meditar não, meditar é diferente. Bem-aventurado aquele que medita na palavra dia e noite, pois ele será como árvore plantada junto a correntes, a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha e o seu fruto dá no devido tempo. Quando Josué estava assumindo o lugar de Moisés, no capítulo 1, versículo de número 8, Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é prosperar? Prosperar não é ser rico, como a teologia da prosperidade vendeu por muitos anos esta mentira. Que prosperidade, não aceite Jesus e você será rico. Vá para a igreja e Deus vai te dar tudo o que você quer. Não, isso não é prosperidade. Prosperidade é viver bem com aquilo que Deus te deu.
é viver em paz com aquilo que você tem. Você recebe R$1.000, R$2.000, você está em paz e Deus supre as tuas necessidades. Você consegue dormir, colocar lá a sua cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira. Isso é prosperidade, é viver bem com aquilo que Deus te deu. Diferente do que muitos pregam por aí. Nós somos chamados, irmãos, a meditar na palavra, porque ela é um instrumento que nos conduz para combatermos a idolatria. É a palavra de Deus que nos conduz. Ela é a espada do Espírito e, portanto, ela se torna uma arma, onde você se defende e ataca contra os dardos inflamados do maligno, que é o contexto lá de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Mas você não pode deixar de lado a oração. E é preciso orar. E a oração, meus irmãos, ela não serve para beneficiar a Deus. Tem muita gente que pensa que ao orar, Deus será beneficiado com isso. Não. Deus está no seu alto e sublime trono. Nós é que temos que acessar a sua presença e a oração tem esse papel. A oração é para expormos o nosso coração diante do Senhor e nos esvaziarmos de nós mesmos, a fim de ouvi-lo falar por meio da palavra. Então, se pela palavra você ouve Deus falar, através da oração você fala com Deus. Então a oração, irmãos, é para os fracos. Só quem é fraco ora. Se você é um crente, eu sou de Deus, eu estou bem demais, isso e aquilo, cheio do fogo, do poder, mas não ora, você não é nada. Precisamos orar, porque a oração é para os fracos, é para aqueles que necessitam. Eu sou fraco, por isso eu oro. Porque se eu não tiver uma vida de oração, eu posso cair. Então o que nos sustenta, irmãos, é a oração, que serve para a gente se derramar, se colocar diante de Deus. Porque por meio da oração há confissão de pecados, há desabafo. Por meio da oração podemos obter paz em circunstâncias adversas. A oração tem um poder incrível, irmãos. Porém, muitos crentes têm negligenciado uma vida de oração. Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, veja, a paz de Deus não é a paz do mundo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, isto é, emoções, e a vossa mente em Cristo Jesus, isto é, razão. Não é à toa que muitas pessoas estão perturbadas da mente. As coisas cada vez mais pioram. As coisas estão cada vez mais sendo escancaradas. As pessoas não têm mais vergonhas de pecar. As pessoas não têm mais vergonha de se depravar. Não tem. Elas estão pecando, estão amando o pecado. O boleto um dia vai chegar. A conta vai chegar, irmãos. A conta vai chegar. Para esses que esqueceram de Deus, para aqueles que deram as costas para Deus. Não é à toa que o sofrimento cada vez mais assola a humanidade. Só esta semana, tornado, Rio Grande do Sul.
terremoto em Marrocos. Até ontem, mais de 1.000 pessoas morreram. São os sinais. Jesus está voltando. E C.S. Lewis vai dizer algo interessante. Ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. As pessoas taparam, querem mais ouvir a Deus. O resultado disso, sofrimento, morte. Cada vez mais as pessoas estão morrendo porque abandonaram o seu Deus. O Brasil é o país que tem mais homicídios, talvez do mundo. O Brasil está matando mais do que qualquer outro país que esteja em situação de guerra. Isso no nosso país. Cada vez mais as pessoas mergulhadas, porque abandonaram o seu Deus. Não querem dar ouvidos para Deus e, portanto, irmãos, cada vez mais as coisas pioram. Diante disso, meus irmãos, o que precisamos fazer é ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus é uma vida de Bíblia, de oração e cheia do Espírito Santo. É assim que você se torna um verdadeiro cristão para combater a idolatria. Em quarto e último lugar, o que nos faz ser uma pessoa que combata a idolatria é quando a gente se torna obediente aos seus mandamentos. Há 3 imperativos na Bíblia sobre idolatria que precisamos colocar em prática. O primeiro é o texto que nós lemos. Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. É um imperativo, é uma ordem, é Deus que está dizendo: não terás outros deuses. A desobediência desse mandamento é um pecado. Então, qual é o imperativo? Não terás. Não terás outros deuses. O imperativo paulino também, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, o apóstolo diz: fugir da idolatria. Fujam, se afastem, saiam do meio de pessoas que estão idolatrando a si mesmas com seus pecados. Se o pecado vá por aqui, fuja da idolatria. Por quê? Porque Cristo é nosso sustento espiritual. A gente não precisa buscar outras coisas, irmãos, apenas Cristo é suficiente. Terceiro imperativo, este joanino. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 21. Guardai-vos dos ídolos. O que é guardar? Previna-se. Proteja-se. Guardai-vos dos ídolos. Os 3 imperativos. Êxodo 23. 1 Coríntios 10, 14. 1 João 5, 21 tem um único objetivo: para que você não caia no pecado da idolatria. Fazendo isso, irmãos, nós podemos vencer o pecado. Nós podemos combater a idolatria. E tudo isso que eu acabei de falar para vocês compete a nós. Compete a todo cristão. Ser um verdadeiro cristão, ler a Bíblia, orar, ser cheio do Espírito Santo e obedecer os mandamentos. Lembra no início da mensagem? Tem algo que compete a nós. É isso aqui. Agora tem algo que compete a Deus. Há momentos em nossa vida que a ação de Deus, ela é primordial no combate à idolatria. E a ação dele é o que ele faz por nós. Deus é quem cria condições e oportunidades para aqueles que lutam contra a idolatria. Veja o caso de Abraão, por exemplo. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 22.
Gênesis capítulo 22, queridos, narra a história de Abraão e o seu filho Isaque. Qual o contexto aqui? Abraão recebe uma promessa em Gênesis 12. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha para as estrelas, Abraão. Tu consegue contar? Não, Senhor. Assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. A promessa está ali. Abraão sai. O que é que acontece? Nasce Isaque. No capítulo 21, no versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão, Gênesis 21, 12: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque havia uma promessa de a partir dele, de sua descendência, ter um povo de Deus. O que é que acontece? Capítulo 22, Deus chama Abraão, no versículo 1, e diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pega o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e sacrifica-o para mim. Veja o trabalhar de Deus, irmãos. Abraão pega Isaque e vai sacrificá-lo. A pergunta é: por que Deus pediu a Abraão seu filho Isaque em sacrifício? Por quê? Aí a gente pode criar aqui algumas indagações ou sugestões. Primeiro, talvez porque Abraão sabia que Isaque não seria sacrificado, porque havia uma promessa, lembra? Em Isaque, vou cumprir a minha promessa. Gênesis 21, 12. E o próprio Abraão tinha fé que isso iria se cumprir e que o menino não iria morrer. Veja o versículo 5 do capítulo 22. Abraão pega o menino e diz aos seus servos: esperai aqui com o jumento, pois eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ora, Deus pediu para sacrificar Isaque. Abraão usa o verbo voltar no plural. Não era para ele dizer, havendo adorado, voltarei, porque Isaque era o sacrifício. Não foi isso que ele disse. O que ele disse foi: voltaremos. Eu e Isaque, nós vamos voltar. Isso é fé, irmãos. Ele tinha recebido uma promessa. E ainda que Deus viesse pedir o meu filho, o único filho, eu irei crer que alguma coisa vai acontecer, pois ainda que eu o matasse, eu creio que Deus poderia ressuscitá-lo. Isso é fé que Abraão teve na promessa de Deus. Deus tinha um propósito profético. Deus tinha uma promessa. Mas também, irmãos, podemos aqui dizer que talvez Deus testou Abraão para mostrar que isso, que aquele momento ali apontava para Cristo. Aquele momento ali falava sobre o Filho de Deus, que a substituição de Isaque pelo cordeiro prefigurava o sacrifício substitutivo de Cristo por nós, pecadores.
Em outras palavras, quando a gente lê o texto e vê a cena, diz o texto que Abraão amarra Isaque, pega ali o machado, e quando ele levanta a mão para sacrificar Isaque, aparece ali um anjo dizendo a ele: olha, aqui atrás, cordeiro amarrado. Está ali, Abraão. Quem vai substituir Isaque é o cordeiro. Este sacrifício, irmãos, este possível sacrifício de Isaque apontava para Cristo. Abraão, como pai que entregou seu próprio filho, seu único filho, ao sacrifício, aponta para Deus como pai que entregou o seu único filho para nos salvar. A diferença de ambos é que Isaque não foi sacrificado, mas Jesus foi, por mim e por você, pelos nossos pecados. Mas em terceiro lugar, há algo que a gente precisa aqui se ater, e talvez seja isso uma das coisas mais importantes que está acontecendo na vida de Abraão. É que Deus testou Abraão aqui na perspectiva pessoal dele, porque Deus exigiria o sacrifício do seu filho. Deus queria combater o risco da idolatria no coração dele, de Abraão. Deus estava aqui tratando com ele. Percebemos aqui isso de maneira como Deus fala com Abraão. Como é que Deus fala com Abraão? Gênesis 22, 2. Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Isaque era um filho amado de Abraão. E quando Deus impede de sacrificar Isaque, irmãos, ele ordena no versículo 12: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que você teme a mim. Ele está dizendo isso para Abraão. Agora eu sei, Abraão, que você teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Irmãos, Deus estava tratando do coração de Abraão. Talvez Abraão estava caindo no pecado da idolatria, de amar mais ao filho do que a Deus, que deu a ele o filho. Os irmãos estão entendendo? Deus está tratando o coração de Abraão. Isaque tinha um significado especial, irmãos, para Abraão. Era o filho da promessa, era o filho amado, era o filho a quem ele amava. De algum modo, isso aqui nos ensina, irmãos, que nós não devemos ter outra coisa que não seja Deus em nossa vida. Nós não devemos amar ninguém mais do que amamos a Deus, nem o seu próprio filho. Ah, pastor, mas é o meu filho, é tão lindo, é tão linda. Não, meu irmão, você tem que amar mais a Deus, porque foi Deus quem te deu. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. É Ele quem te dá. É Ele que faz o teu filho respirar. É Ele que faz o teu filho ficar vivo. É Ele que permite com que o coração dele continue batendo, pulsando. Mas muitas vezes amamos mais gente do que a Deus. Amamos mais coisas do que a Deus. Em Isaque estava a promessa, mas Abraão não hesitou em obedecer a Deus, colocando o seu único filho para o sacrifício. Abraão, apesar de amar muito Isaque, estava sujeito ao risco de vê-lo morto, em prol do seu amor por Deus. Irmãos, nós somos chamados a amar a Deus mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E isso é o que Deus faz muitas vezes conosco. Ele provoca situações e oportunidades
para que a gente prove o nosso amor por Ele. Você já se imaginou perdendo o seu filho? Você já se imaginou perdendo a sua esposa? Perdendo o seu marido? De vez em quando eu me faço essa reflexão. Estou ali muitas vezes preparando a mensagem, porque antes de eu trazer essa mensagem para vocês, irmãos, ela tem que atingir primeiro o meu coração. Se eu não estiver pronto para amar a Deus mais do que a minha filha, eu não mereço o amor de Deus. Eu não sou digno da graça dele. E às vezes eu fico me imaginando, e é doloroso essa reflexão, viu? É doloroso. Imaginar sem a pequena Laura. Ou me imaginar sem a minha esposa. Você está disposto a fazer esse exercício? Se você estiver disposto a fazer esse exercício, e se você estiver pronto para as perdas da vida, então você é digno do amor de Deus, da graça de Deus. Porque se houver, queridos, qualquer outra coisa neste mundo que você ame mais do que a Deus, você está caindo no pecado de idolatria. Deus testou Abraão. Por que ele não pode nos testar? Por que ele não pode nos provar? Tem um segundo momento em que Deus também ele provoca situações e oportunidades para que teste a nossa fé e o nosso amor por Ele, que é o caso do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, e aqui eu concluo. O caso do apóstolo Paulo é interessante. Diz o texto: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Sabe o que é que está acontecendo aqui? Deus havia dado revelações grandiosas ao apóstolo Paulo. Ele vai dizer que subiu até o 3º céu. É um mistério. A gente não sabe o que ele viu, o que ele encontrou, com quem ele conversou, se é que falou com alguém, a gente não sabe. São revelações. E ele diz que para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me vangloriasse, para que eu não me tornasse um homem orgulhoso e soberbo, ele colocou um espinho na carne. Talvez isso aqui é uma metáfora, tá? Não significa que seja de fato um espinho na carne, é uma metáfora. Porque espinho na carne é doloroso, incomoda, é ruim. Então Paulo está usando uma metáfora. Foi-me posto um espinho na carne, para que ele não se tornasse um homem orgulhoso. Interessante aqui que um dos riscos que ele correu em virtude de ter recebido essas revelações era a soberba. Era o orgulho, o mesmo pecado que fez Lúcifer ser expulso com 1/3 dos anjos do céu. Deus então colocou em uma situação desconfortável que incomodou bastante ao ponto dele orar por 3 vezes. Senhor, afasta esse espinho de mim. Irmãos, na cultura judaica, para um judeu orar por 3 vezes, é porque a coisa está séria. Orar por 3 vezes a mesma coisa, o judeu não é muitas vezes como nós. Senhor, me dá isso. Mas Senhor, estou precisando tanto, me dá isso. Aí vai, passa um tempo, aí você de novo. Senhor, mas por favor, eu quero isso aqui. Não, meu irmão, o judeu só ora uma vez, pedindo algo. Aquilo ali, pronto. Se Deus der, ótimo. Se Deus não der, ótimo também. Que se cumpra a vontade dele. Paulo diz que orou por 3 vezes.
Para ele fazer isso é porque a coisa estava séria, estava doendo, estava incomodando. Senhor, afasta esse espinho de mim. Mas parece aqui que Deus não atendeu a oração dele. E qual o propósito de Deus não atender a sua oração? Qual era o propósito da circunstância que Deus tinha colocado Paulo? Lembra que ele provoca situações e nos dá oportunidade para nos provar? Provou Abraão e agora está provando Paulo. Qual o propósito? O único propósito, irmãos, era para que ele se livrasse do orgulho e da idolatria. O fato de Deus não ouvir a oração do apóstolo Paulo era para que esta resposta se tornasse o antídoto contra o orgulho que ele poderia criar em seu próprio coração. Imagine, Paulo dizendo para o povo de sua época: eu recebi a revelação de Deus. Eu sou grandão, ele se revelou somente a mim. Inclusive a gente vê isso hoje, né? Interessante, pessoas que se dizem ter revelações misteriosas. Para Paulo, Deus colocou um espinho na carne para que ele não se tornasse um orgulhoso. E o que a gente vê hoje são pessoas recebendo revelações e em prol de like, contando essas revelações, né? Tem revelação até de CPF na internet. Só cai nessa, irmãos, quem não tem entendimento da palavra. A única revelação que Deus pode dar é a você. Essa aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa revelação. Então, para que Paulo não se tornasse um orgulhoso, Deus disse: vou colocar um espinho aqui. E é isso que acontece. Então, meus irmãos, a dor, o sofrimento, serviu para Paulo não se orgulhar. Isso nos ensina que crises, perdas, frustrações, sofrimento revelam o amor de Deus para nós. Porque qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Haverá momentos de fraqueza, haverá momentos de dor, de sofrimento, sim, que poderão atingir a mim e atingir a você, mas saiba que para um cristão nenhum sofrimento é por acaso. Há um propósito no sofrimento, há um propósito na dor, há um propósito de Deus para tudo aquilo que acontece na sua vida. Deus usa essas circunstâncias para dizer: filho, eu te amo. E por isso eu vou permitir que o espinho continue. Eu não vou tirar. Aprenda na dor. Aprenda no sofrimento. O sofrimento nunca é em vão, irmãos. E eles servem para expor o nosso coração diante de Deus. Revela o nosso amor a Deus. Experiências como essas servem para desfrutarmos de sua graça, que segundo o salmista é melhor do que a vida. Salmo 63, versículo 3. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Precisamos, irmãos, a nos contentarmos com a graça de Deus em nós. O que podemos concluir é que os ídolos não podem ser simplesmente removidos do coração. Eles devem ser substituídos pelo próprio Deus. Não adianta você remover um ídolo. Além de remover, é preciso substituir. Então, o meu ídolo é o meu Deus. É o meu Senhor. O meu ídolo é o meu pastor. Nele, tudo posso, porque é Ele quem me fortalece. Seu ídolo não é time de futebol,
Não deve ser trabalho, não deve ser pessoas, não deve ser casamento, marido, esposa, não. Seu ídolo deve ser o seu Deus. Pois ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.